Queridos, os irmãos trouxeram Bíblia? Amém. Os que trouxeram, vamos meditar na palavra do Senhor. Se encontra em Lucas, capítulo 7. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo 11 e findá-la no versículo 16. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara uma pilha. Essa daqui vai acabar já já, tá? Fica ligeiro aí. Deus é bom, irmãos, e a sua benignidade dura para sempre. Vamos encontrar a referência? No Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho sinótico da Bíblia, capítulo 7, versículo 11, está escrito: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, só caráter de curiosidade, Naim era uma cidade pequena que ficava próxima a Cafarnaum, que era a região da Judéia. E um dia, nesses deslocamentos de Jesus, nós sempre vemos na Bíblia que Jesus andava cercado por multidão, ou multidões. E nós precisamos entender que, segundo a história, multidão e multidões são características diferentes. Quando a Bíblia fala multidão, ela se refere de 2.000 a 5.000 pessoas. E quando fala multidões, plural, é uma multidão formada por pessoas de nacionalidades diferentes. Por exemplo, lá em Atos 2, no Pentecoste, quando aqueles homens são tomados pelo Espírito, e aqueles que estão lá fora dizem: O que é que aconteceu que nós ouvimos eles falar a nossa língua? Eram pessoas que não eram dali, de Israel, mas entendiam a sua língua materna. Aquilo ali é multidões, é formado por diversas nações. E Jesus, no capítulo 7, a qual nós estamos lendo, ele está entrando em Naim. Sim ou não? Sim. E quando Jesus está andando, com ele há uma multidão. Então essa é a primeira multidão que esse texto cita. A multidão que estava com Jesus. Só que o texto diz que também estava saindo da cidade uma outra multidão. Uma multidão que estava seguindo uma viúva. Uma moça que estava velando o seu filho. E aqui também nós precisamos entender algo. Se ela era viúva, essa não era a primeira morte que essa mulher estava enfrentando. Sim ou não? Seu marido já havia morrido. Então eu imagino o grande desespero que essa mulher estava. Porque ela já tinha perdido o marido. Essa é a condição lógica para ser viúva. E a única coisa que tinha restado para ela era o seu filho. E o tempo passa e o filho dela morre.
Então está essa viúva, imagino eu, completamente sem força, desesperada, triste, angustiada, porque era a segunda morte que ela enfrentava, e está ali saindo da cidade para velar o seu filho, e seguia ela uma grande multidão. Aleluia. Só que enquanto ela saía, glória a Deus, vinha uma multidão também com Jesus. Então aqui nós avistamos duas multidões, certo? É o que o texto diz. Uma seguia a viúva e a outra seguia Jesus. Só que eu preciso primeiro entender qual é a condição aqui dessas multidões. A multidão que andava com essa mulher, certamente o sentimento deles era angústia, luto, desespero, morte, dor, incômodo, porque eles estavam indo velar alguém. Só que vinha uma multidão com Jesus. E quem anda com Jesus é desprovido desses sentimentos aqui. Só que primeiro eu quero andar com os irmãos aqui para a gente diferenciar. Porque tem uma multidão que estava pensando nas coisas que acontecem neste mundo, e tem uma multidão aqui no texto que estavam seguindo o Mestre. Tem uma diferença de quem anda com pensamento neste mundo, oh glória, e tem uma diferença para quem anda com pensamento no Mestre. Aleluia. Graças. Qual é a diferença? Perspectiva. E um ponto aqui interessante. Naquela época, não sei hoje, aí os irmãos julgam, mas naquela época eles atribuíam essas situações aqui a pecado. Eles imaginavam que quase tudo, não vou dizer tudo, mas quase tudo que acontecia tinha uma razão. E isso é próprio para os irmãos na Bíblia. Em João capítulo 9, Jesus está lá na cidade e ele vê um homem que é cego de nascença. Aí um dos discípulos pergunta a Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Foi este ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Então eles estavam atribuindo aquela cegueira daquele homem ao pecado. Eles perguntam a Jesus: quem foi que pecou? Porque para ele ser cego, alguém pecou. Aí Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus, o Pai. Então aqui primeiro eu já entendo algo. Eu não sei hoje, mas tem gente que atribui situações a pecado. Nem toda situação que eu e você passamos deriva-se de circunstâncias causadas por nós. Mas existem circunstâncias que Deus te coloca porque Ele quer te aprovar, porque Ele quer te moldar, porque Ele quer te lapidar para você chegar na posição que Ele quer. E qual é a forma que Deus usa para nos moldar? Processos. Glória a Deus. Graças a Deus. Também nós temos em João capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus diz: essa enfermidade não é para e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado nela. Glória a Deus. Então esses dias eu li uma lição que foi da escola dominical, que estava escrito assim: Deus não tenta ninguém. Irmãos, eu concordo. Porque sabe quem é que tenta os outros? O diabo. Deus, ele prova. Porque toda prova é para a provação.
dia de escola. Nos dias normais ali, o professor da matéria, sim ou não? E cabe a nós aprender, sim ou não? Então, tem sido lançado matéria e você tira a dúvida do professor. Eu não entendi isso. E ele vai dando matéria e vai explicando, sim ou não? Usando o professor. Mas e no dia da prova? É plausível fazer pergunta para o professor? Porque eu estou sendo testado. Eu tenho que já ter o conteúdo para fazer aquela prova. Então, nos dias normais o professor fala, o professor orienta, o professor da matéria. Aí no dia da prova ele fica em... Aleluia, aleluia. Só que normalmente o professor não sai da sala. É mesmo. Mesmo em silêncio, o professor continua na sala. Então aqui são dois pontos. Primeiro, às vezes nós estamos passando por esse processo que chamamos de prova. Só que Deus está em silêncio. E às vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Mas Deus não sai da sala. Deus já tem preparado você antes. Aleluia. E está torcendo para que você seja aprovado. Porque a condição que Deus quer para nós é diferente. É por isso que Ele usa a prova, o processo, para nos aprovar. Aleluia. Glória. Aí vem, como o pastor disse que amanhã, Sanbalate e Tobias. Irmão, você está em pecado, irmão. Irmão, toma cuidado, irmãos. Tem coisas que são para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Então não dê ouvido, não, irmão. Senão vocês vão quebrar a cara. Aí Jeremias diz no capítulo 29, falando a respeito do povo em Babilônia. 29:11, isso aí os irmãos conhecem muito bem. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer, pagar preço, se angustiar, mas a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Só que eu estou falando de multidão, sim ou não? E eu estou falando da multidão que anda com os pensamentos aqui na terra, sim ou não? Quem anda na multidão que pensa nas coisas aqui na terra, o que é que ela pode esperar? Esses mesmos sentimentos aí, morte, quando Jesus vai falar com Marta e Maria, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não, Jesus, eu sei que no último dia o Senhor há de ressuscitar. Desesperança. Deixa eu trazer uma curiosidade interessante aos irmãos aqui. Eu gosto de conteúdo, logo, quem gosta de ouvir tem que falar, sim ou não? Irmãos, para os judeus, esse negócio de eu sou é sagrado. Sabe por quê? Porque quando Moisés subiu ao monte lá, que ele se deparou com uma sarça, e aí ele se admirou que a sarça queimava em fogo, mas não se consumia. E aí ele ouve uma voz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que está é santa, sim ou não? Sim. Primeiro, tinha um costume egípcio de que quando eles iam se prostrar aqueles deuses pagãos deles, eles tinham que tirar as sandálias, o que estava no pé, e se prostravam perante aquelas estátuas. Então Deus fala com Moisés aqui, numa linguagem egípcia: Moisés, tira a sandália. Moisés entende: opa, é Deus, não é homem. Por quê? Tira o que está aí no seu pé, se prostra, porque é Deus. Essa é a linguagem dos egípcios. Deus usou a linguagem egípcia ali para falar com Moisés. Esse é o primeiro ponto. Aí Moisés fala assim: Senhor, o que é que eu vou dizer lá para Faraó? Aí o que é que Deus diz a Moisés? Diz que o eu sou o que sou. Tire-o. E no original Deus diz assim: Moisés,
diz o que eu sou, o que eu quero ser tímido. Aleluia. Então, olha o que Deus falou para Moisés: eu sou o que eu quero ser. Então, Deus, eu preciso que o Senhor seja a cura. Deus é cura. Deus, eu preciso que o Senhor seja porta aberta. Deus é porta aberta. Deus, eu preciso que o Senhor seja salvação. Deus é salvação. Deus, eu preciso que o Senhor seja maná. Deus é maná. Deus, eu preciso que o Senhor seja vida. Deus é vida. Moisés, eu sou o que eu quero ser. É o que ele falou, Moisés. Graças. Aleluia. Só que o povo pegou esse eu sou e fez disso um misticismo. Então lá em Israel não fala eu sou Pedro. Se diz eu, Pedro. Quem é você? Eu, Pedro. Porque eles tinham um misticismo. O eu sou é divino. Oh, glória. Aí Jesus veio para cumprir lei, sim ou não? Só que Jesus também veio para quebrar paradigma. Glória. Então, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, Jesus em João, ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou a figueira verdadeira. Glória a Deus. Eu sou o maná. Eu sou. E aí todos os irmãos leem João. Vão ver que o povo ficava tão nervoso com Jesus que eles pegavam a pedra para apedrejar Jesus. No 7, eles dizem assim: Jesus fala ao povo: Abraão ansiou para ver os meus dias. Aí o povo questiona: peraí, você não tem nem 50 anos, rapaz? Como é que Abraão ansiou para ver os seus dias? Aí Jesus diz assim: antes de Abraão, eu sou o que sou. Glória. Graças. Aí o texto diz que o povo ficou tão irado que pegou pedra para matar Jesus. E Jesus saiu. Então Jesus se coloca em João como Deus. Porque Jesus, ele era homem, mas ele era Deus. Adeus. Aí eu vou pegar um texto que o pastor falou hoje de manhã, na pregação aqui, Lucas 24. Estavam 2 discípulos, um deles Cleopas, no caminho de Emaús. E aqui é uma das passagens mais tristes da Bíblia. Por quê? Porque toda a esperança que eles tinham, eles depositaram em Jesus. Só que nós sabemos que os fariseus, o povo entregou Jesus e Jesus foi morto. Aí estavam lá no caminho de Emaús, sem Jesus, angustiados, desesperados, tristes. Aí vem Jesus, só que o texto diz que eles estavam como cegos. Aí Jesus pergunta a eles: olha a deixa que Jesus dá. Irmãos, por que é que andam assim, desesperançados? E por que é que vocês estão tristes? Olha essa deixa de Jesus para eles. Quando eu li isso aqui, irmãos, e eu li algo que eu vou falar depois ainda no texto, dessa viúva de Naim que nós lemos, você percebeu que Jesus dá deixa para você desabafar? Jesus chega aqui, Cristóvão, o que é que está acontecendo que o senhor está triste? Mamé, o que é que está acontecendo que você está triste? Leonardo, o que é que está acontecendo que você está desesperançado? Jesus dá a deixa. Só que a gente está preocupado em desabafar com tanta gente que esquece de Jesus. Eu estou acostumado a desabafar tanto com o Mocama, com o Bartolomeu, com o Davi, com o Léo, que eu esqueço de Jesus. E Jesus está dando deixa. O que é que está acontecendo? Fala comigo! Porque o máximo que o irmão pode fazer é orar por mim. Só que Jesus, sabe o que ele pode fazer? Qualquer coisa. Nós ouvimos a irmã Sara falar: olha, me desenganaram. Eu fui lá e falou que não era possível. E hoje está com o neném no braço aí. Aí vem a irmã também: olha, eu também não tinha condição não. Aí hoje o meu filho está aí, 18 anos. Glória. Porventura há algo impossível para Deus? Então por que a gente tenta limitar ele às vezes?
Aí a Bíblia diz assim, para aquele pai que tinha o filho lunático. Jesus, o pai diz assim, mestre, pode curar o meu filho? Aí Jesus fala, você pode crer? Porque se você pode crer, tudo é possível ao que quer. Só que Jesus dá a deixa. O que está acontecendo? Aí, ó. Expectativa. Entenda primeiro isso aqui. A sua frustração. Os irmãos estão ouvindo? Amém. Pega isso aqui. A sua frustração, ela sempre vai ser mediante a sua expectativa. Por exemplo, se eu criticar o Leonardo, talvez a minha crítica tenha um peso, porque eu não sei qual é a perspectiva nele, na minha pessoa. Só que a crítica do pastor Valdeci ao Leonardo tem outro peso, porque além de ser pai, é pastor. Então, a expectativa do Leonardo em mim é uma, o pai dele é outro. Logo, uma crítica minha tem um peso para ele, um resultado. A do pastor, que é pai, é outro peso. Então, a sua frustração sempre vai ser mediante a sua expectativa. Então, se você tem expectativa em homens, você está passivo a ser frustrado. Mas se a sua expectativa está em Deus, fica tranquilo que Deus não desampara ninguém. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Só que os discípulos depositaram tudo. Aí chega Jesus, o que está acontecendo? Eles perguntam, você é peregrino? Você não sabe nada que está acontecendo, não? Nós esperávamos, olha o que eles falam, nós esperávamos que fosse Ele, aquele que iria remir a redenção de Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. Morreu. Qual o nível de esperança deles aqui? Zero. Aí Jesus, pode ver que Jesus até se indigna aqui nesse texto. Como vocês são difíceis. Ô geração, não está escrito que o Filho do Homem haveria de ser entregue, iria padecer, e no terceiro dia haveria de ressuscitar. E dá um baile neles aqui de Bíblia. Aí o texto diz que Jesus, quando chega, Jesus finge que vai. Aí eles falam, peraí. Fica conosco aqui, já está tarde. Fica conosco só hoje de noite, amanhã você vai. Aí Jesus chega, se assenta com eles, ó, pega o pão e reparte. Quando reparte, o texto diz que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus, e Jesus desaparece. Aí olha a mudança de condição aqui, ó. No caminho sem Jesus, nós esperávamos que fosse Ele. Quando Jesus reparte e some, eles falam para o outro assim, ó, porventura, pastor, não ardia em nós o nosso coração? Sem Jesus, desesperança, morte, tristeza, angústia. Mas com Jesus, pelo menos, veio um calor no peito que falou, olha, ardia no meu coração nesse momento. Glória. Glória. Aleluia. Quando nós estamos andando na multidão que pensa nas coisas terrenas, nós temos desejo pelas coisas desta vida. 1 João capítulo 2, o versículo 15 ao 17, João nos dá um conselho e diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência, ou seja, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus o Pai, permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então, como nós podemos enquadrar esse desejo aqui do mundo? Filho pródigo, pai, me dá a herança. Dá, pai,
que eu tenho direito aí. Você sabe que, segundo a cultura deles, que hoje a gente lê isso aqui, está tudo certo. Mas pela cultura daquele povo, era a mesma coisa do filho chegar para o pai assim: pai, eu quero que o senhor morra. Porque só tem herança depois do pai. Isso é lógico para os irmãos? Então, naquela cultura, ele entende a mesma coisa assim: pai, eu quero que o senhor morra, porque eu estou precisando de dinheiro. Só que o pai fala: você quer, filho? Toma, reparte e entrega para ele. Aí o texto diz que ele pega aquela herança e vai gastar com as concupiscências desta vida. Só que depois vem uma fome. E o recurso que ele tinha no bolso sumiu. Aí o que ele faz? Vai trabalhar, cuidar de porcos. Aí quando ele está lá no lamaçal lá, irmãos, eu quero dar um conselho para os irmãos. Esses dias eu falei para um amigo meu, aleluia, da escola. Ele veio até na quinta-feira aqui, o Vitor. Ele falou: Pedro, tão difícil, eu não sei, na faculdade, blá blá blá. Eu dou uma série de coisas para mim, irmãos. Ultimamente eu tenho procurado muito buscar o Espírito Santo e ler Bíblia. Porque a gente só dá aquilo que nós temos para dar. Ele me deu uma dessa daí. E aí, pela misericórdia do Senhor, eu falei algumas coisas para ele que eu tenho convicção que somaram na vida dele. Então a gente só dá aquilo que nós temos para dar. Irmãos, eu estou com 25 anos e eu estava esquecendo já o que eu ia falar. Vocês têm uma noção. Com tanta informação. Mas eu falei para ele: você sabe qual é o privilégio de estar no fundo do poço? Não é uma frase estranha? Tem privilégio de estar no fundo do poço? Tem. Quando você está lá no fundo lá, você não desce mais. Então você começa a trabalhar para subir. Você começa a trabalhar para sair daquela situação. Então às vezes está no fundo do poço, tem um lado bom, por quê? Você não vai afundar mais, você vai ter que sair de lá. Essa é a primeira observação. E outra, normalmente quem cai no poço a primeira vez, ele tende a não cair mais. Só se o camarada for bem cabeça dura mesmo. Aí ele cai de novo. Mas essa é a diferença do inteligente para o sábio. O inteligente, irmãos, ele cria meios, formas e artimanhas para sair de um buraco que o sábio nunca cairia. Essa é a diferença do inteligente para o sábio. Glória a Deus. Está vendo? Eu vou voltar para o texto. Desejos. Aí o filho pródigo, quando ele está lá no lamaçal, aí ele lembra: meu Deus, os servos de meu pai têm abundância de pão, e eu padeço de... Voltar-me-ei e direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores ou servos. Então, para ele aprender a ser filho, ele teve que passar por esse lamaçal aí. Às vezes nós somos tão cabeça dura que parece que a gente tem que passar pelo lamaçal para a gente aprender a ser filho. Esses dias eu trouxe um exemplo aqui de uma ovelha. Eu vou voltar para o texto já, senão eu me perco. Estou desse jeito aí. Eu trouxe uma observação de Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verde espaço. Guia-me mansamente, água refrigera minha... Aí o salmista diz assim: unja minha cabeça com óleo. Sim ou não? Ali Davi escreve esse salmo com a ótica de um pastor de ovelha. Tá bom? E a ovelha, ela é um animal irracional. Os irmãos sabiam que quando vem um mosquito, um bichinho, ela vem e planta ovos nos ouvidos da ovelha. E aqueles óvulos ali viram vermes. Eles entram para a cabeça da ovelha e começam a comer ali a carne e o cérebro dela. É por isso que algumas ovelhas, ela pega uma parede, ela fica assim, ó.
batendo. Aí quem olha de fora pensa, essa ovelha é louca. É que ela está com tanta dor dos vermes ali comendo o interior dela, que ela começa a bater a cabeça. Aí um pastor de ovelhas, olha o diferencial aí. Ele precisa passar óleo, azeite na cabeça, no nariz e nos ouvidos da ovelha. Porque quando ele passa esse óleo, aí o mosquito vem e não entra. Então aqui são dois pontos. Primeiro, quem dá margem à informação desnecessária, Sanbalate, Tobias, a coisa que não agrega em nada na sua vida, primeiro, essas informações vão comer sua mente e você vai ficar batendo cabeça. Aí o salmista disse: Senhor, unja minha cabeça com óleo, Senhor. Aleluia. Para quê? Para que essas informações não entrem no meu cérebro, Pai. Para que essa desesperança não entre em mim, Jesus. Me unge com o teu óleo. Graças. Glória. Quem anda com os pensamentos nas coisas desta vida perece. Tiago capítulo 4, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então quando nós andamos assim, pensando só nas coisas da vida, nos tornamos inimigos de Deus. João, 1 João 5,9. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então quem anda com os pensamentos nas coisas desta vida aqui, que é passageiro, além de ganhar inimizade com Deus de brinde, ainda está mergulhado no maligno. Então, são esses benefícios aí para quem está na multidão seguindo a viúva: morte, desesperança, angústia, tristeza, inimizade com Deus maligno. Só que quando ela está andando lá completamente arrasada, ela se encontra com Jesus. Graças. E o engraçado é que o texto me mostra, eu preciso falar isso antes, que não foi ela quem falou com Jesus, mas foi Jesus que foi em direção a ela. Aleluia. Glória. Então eu entendo que Jesus não é omisso. Jesus sabe o que nós estamos passando. Glória. Jesus sabe o que nós estamos sentindo. Jesus sabe o que nós estamos pensando. Jesus sabe a situação que nós estamos. Oh, glória. E ainda que eu não tenha força para clamar a Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Oh, glória. Não foi a viúva que foi de encontro a Jesus, mas foi Jesus que foi de encontro a ela. Oh, glória. Glória. Glória a Deus. E aí nós temos também a segunda multidão. Se a primeira, que andava com as coisas, com o pensamento nas coisas deste mundo, é uma multidão fadada ao fracasso, a multidão que anda com Jesus tem perspectiva. Graças. Enquanto uns pensavam em morte, desespero, luto, angústia, choro, a multidão que andava com Jesus estava vendo milagres, prodígios, maravilha, alegria, gozo, esperança. Graças. Oh, glória. Glória. Então precisa ter uma diferença entre quem anda com Jesus e quem não anda. Aleluia. Quem anda sem Jesus está nas trevas e sem esperança. Mas quem anda com Jesus tem esperança. Graças. Ainda que não nesta vida, mas numa vida vindoura. Obrigado. Oh, glória. João, que o Douglas leu. Quem se alimenta deste pão, Jesus falou
eterno. Aí o pastor disse de manhã que no céu nós andaremos em ruas de ouro. Oh, glória! Por que é que João diz que andaremos em ruas de ouro? Porque o que muita gente se mata aqui na terra por herança, lá no céu só serve pra gente pisar. Oh, glória! Tem gente que se mata por ouro aqui na terra, mas no céu só serve pra você pisar. Glória! Aleluia! Aí João 11, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então quem anda com Jesus tem vida. Não é morto não, irmãos. Se você pensa que está morto, hoje Jesus te alcança com vida. Se você está angustiado, hoje bate retirada em nome de Jesus. Se você está sem perspectiva, hoje Jesus te alcança com perspectiva. Eu estou perdendo o sono. O sono é do justo. Hoje essa inquietação vai por terra. E a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, te alcança. Oh, glória! 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 Irmãos, nós somos profissionais em matar, mas Jesus é profissional em dar vida. E só em João me vem todas as passagens na mente. Primeiro, esse da viúva aqui. Ela nem convidou Jesus para o velório, mas quando Jesus chega, ressuscita. Graças a Deus. Mas tem um outro que for chamar Jesus também. Jesus, tem 4 dias que está morto e eu sei que só lá no final lá. Jesus diz, Marta, me leva lá no porto. Me leva lá. Dá a pedra, tira a pedra. Eu imagino os murmuradores. Meu, um homem está falando para as mulheres tirar a pedra. Irmãos, entende isso aqui. O que eu posso fazer, Deus espera que eu faça. O que você pode fazer, Deus espera que você faça. Mas o que você não pode fazer, Ele faz. Quanto mais cedo eu categorizar isso aqui, ó, o que eu posso fazer, o que Deus pode fazer, você vai se sair bem mais rápido. Tira a pedra. Tira a pedra. Foram lá e tiraram a pedra. Vocês podem tirar, então tira. Tirou. Pode devolver a vida? Não posso, Jesus. Então Lázaro, vem pra fora. Aí vem Lázaro. E eu tenho uma história, rapaz, que homem é esse? E até o morto ressuscita quando ele chega. O poder de Jesus tem que causar em nós esse espanto. Jesus, se é o Senhor, me faz ter contigo, Jesus. Aí Jesus diz, Pedro, vem. Aí a gente critica Pedro. Pedro duvidou. Mas quem é o homem que andou sobre as águas na Bíblia? Eu leio, irmãos, eu leio. Modéstia à parte, eu leio. Eu só vi Pedro andando. Os outros Deus abriu o mar, passou. Mas andar na água eu só vi Pedro. Aleluia! Aí, obrigado. Aí, ó. Ancião, só tem ele. Às vezes, Pedro é incrédulo. Mas quem é que foi e andou? Só Pedro. Mas por que Pedro andou? Porque Jesus falou, Pedro, vem! Irmão, quem obedece Jesus não paga preço, não. Graças a Deus. Aí Pedro andou. Só que no meio ele lembrou, meu Deus, aí ele afundou. Aí Jesus vem, pega pela mão, coloca no barco, acalma a tempestade. Aí eles olham e falam, meu Deus do céu, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória! Irmão, para fechar, Deus, ele é imutável. O que é imutável, irmão? Não muda. O Deus que parou o sol. O Deus que falou com Moisés lá na sarça ardente. O Deus que abriu o mar para o povo passar lá no meio do mar. O Deus que libertou o povo lá do Egito. O Deus que libertou o povo de Babilônia. O Deus que levantou o filho da viúva de Naim. O Deus que ressuscitou a Lázaro. O Deus que fez
Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então talvez nós, pelas concupiscências dessa vida, mudamos, mas Deus não muda. Glória. Mas e daí, irmão Pedro? O que você quer dizer com isso? Se Deus não muda, Ele ainda opera milagre hoje. Glória. Deus ainda abre o mar hoje. Deus ainda ressuscita defunto hoje. Glória a Deus. Deus ainda para o sol hoje. Graças. E o que eu preciso fazer para ter acesso a esse poder? Se prostre. Pedi, dar-se-vos. Aí Jesus disse assim: se vós, que sois maus, jambuzeiro bravo, como o pastor disse de manhã, jambuzeiro bravo, raça incrédula até umas horas, sabe da coisa boa aos filhos de vocês? Imagina o vosso Pai, que está nos céus. Em outras palavras, e me perdoe palavreado, se nós que somos tranquilos, sabemos dar coisa boa aos nossos filhos, imagina o nosso Pai. Será que Ele sabe dar coisa boa para nós? Vamos só dimensionar aqui, só hoje. Alguém aqui acordou doente? Todo mundo com saúde. Então, aqui já são dois privilégios. Você acordou, tem muita gente que não, e você tem saúde. Olha que glória. Tem alguém aqui passando fome? Se tiver, a gente já faz um montinho agora. Tem alguém? Então, você acordou com saúde e você não está passando fome. Tem pão na mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde, vida, pão. Tem alguém que está faltando roupa? Todo mundo está bem vestido aí. Então só hoje, o que Deus fez por você? Te deu vida, te deu saúde, te deu vestimenta e te deu pão. Só hoje. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se nós sabemos da coisa boa, imagina o nosso Pai. E aí para fechar, queridos, se Deus é imutável, Deus não muda, porque a palavra diz sim ou não? Porque às vezes eu fico até preocupado. A gente tem que falar o que está escrito. Deus não muda. Se Deus não muda, e se essa palavra que nós lemos aqui é concreta, por que é que você tem batido tanto cabeça? Por que é que você tem perdido tanta noite de sono? Por que é que você tem andado tão angustiado? Por que é que esse desespero tem tomado conta do seu coração? Mas Jesus diz assim lá em Mateus: se vós, com toda a vossa preocupação faz parte sim ou não? Com toda a vossa preocupação e os seus cuidados, não tem a capacidade de acrescentar um côvado à sua estatura, por que é que você se preocupa? Olhai para as aves, não plantam, nem semeiam, mas ainda assim o Pai tem cuidado delas. Aleluia. Olhai para os lírios dos campos, nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Glória a Deus. Os irmãos sabem que Salomão pegava ouro e respingava assim pó de ouro na cabeça dos soldados dele, porque quando vinha o exército de Israel de longe assim, as outras nações já viam aquele resplendor e já corria. Então Salomão não era pobre não. Salomão tinha e muito. Aí Jesus fala: você pensa que Salomão era alguma coisa? Eu penso. Salomão não se vestiu igual o lírio do campo, que hoje está aí e amanhã vai ser lançado no fogo. Se Deus tem a preocupação de vestir a erva, imagine vós, homens de pouca fé. Irmãos, às vezes a gente nos pega em situações que a gente perde a noite de sono e, meu Deus, eu vou morrer, irmãos.
Primeiro que Deus é atemporal, Ele é Senhor do tempo. Aleluia. E outra, não existe causa impossível para Deus nenhuma. Aleluia. Então você já pensou assim, ó, isso para mim é lógico, deveria ser. A bateria pintou. Isso é lógico, deveria ser. Se você pegasse todo esse desespero que te aflige, todo esse. A viúva perdeu o esposo, perdeu o filho, morte, desespero, não está lá, meu Deus. Aí vem Jesus e ressuscita o filho dela. Aleluia. Se pegássemos toda essa preocupação e lançasse ao Senhor, será que não ia mudar alguma coisa? Porque vocês já perceberam que a grande maioria das preocupações que você tem são desnecessárias? Já pensaram nisso? Não? A grande maioria, meu Deus, eu vou morrer. No outro dia você está lá do mesmo jeito. Meu Deus, menino, esse menino vai. No outro dia o menino está lá com a orelha dele do mesmo jeitinho. E você perdeu uma noite de sono. Aí a Bíblia diz que o sono é para o justo. Então, irmão, em nome de Jesus, olha o que Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então eu, como profeta de Deus, como instrumento, eu profetizo em nome de Jesus. Toda calúnia, desespero, angústia, morte, dor, seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda preocupação desnecessária, seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda dor, seja repreendida agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, só para fechar, ele está falando de multidão. Pedro pergunta para Jesus assim: mestre, a gente abriu mão de tudo para seguir o Senhor, tudo. O que é que a gente vai ganhar com isso? Aí Jesus diz: ainda nessa vida aqui, Pedro, nessa, 100 vezes mais. Oh, glória. Já tá bom para você? Ou não? Ainda nessa vida aqui, ó, 100 vezes mais. E depois, vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Você já imaginou? Ser abençoado aqui, oh que maravilha, e depois daqui, a bênção maior ainda. Vida eterna. Graças a Deus. Eu vou até ler. Tem um texto da Apocalipse que é muito lindo. Às vezes a gente esquece, né? Qual é o final. O bom, sabe qual é o bom? Eu vou só fazer uma analogia aqui para vocês vão entender. Às vezes a gente assiste um filme de herói aí. Eu vou, sei lá, Vingadores. Quem assistiu Vingadores 1? Aí você vê o Thanos lá ganhando. Meu Deus, o vilão ganhou do herói. Jesus, olha o vilão. Só que se você assistir o final, você vai ver que normalmente quem prevalece é o bem. Sim ou não? Sim. A grande maioria dos filmes é isso daí. Você vai ver ali o inimigo, o adversário fazendo um reboliço. No final, quem é que ganha? Aí, aqui é o resumo da vida, tá? Para quem não sabe, esse aqui é o manual. Deus foi o nosso Criador, esse aqui é o manual do ser humano. E lá no final, Jesus falou tudo o que vai acontecer para João. Eles falaram: João, escreve isso aí que o povo lá do Piquiri vai precisar ler. Oh, glória. Ó. Primeiro 21, versículo 3. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Presta atenção. Está escrito. Isso aqui foi uma visão de João, hein? O que vai acontecer lá no final? O que vai acontecer? Versículo 4. Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Aí, o que haverá no céu? Versículo 4. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, Glória a Deus. nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Graças a Deus. Então aqui
Deus já cantou a boca, o que vai acontecer no final? Limpará dos nossos olhos toda. Então você está chorando por quê? Aleluia. Não haverá mais morte. Está chorando por morte por quê? Não haverá mais pranto, clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são. Então o que te espera é gozo. Aleluia. Aleluia. Novos céus e nova terra. Vamos voltar o filho pródigo lá? Quando ele volta, ele está crente, ó. Meu pai vai fazer de mim um trabalhador, porque o que eu tinha eu já gastei. Quando ele vai, o que aconteceu? Diz que o pai corre, o abraça, meu filho, pega lá, sandália nova, vestimenta e pega o bezerro e mata, porque vai ter festa. Aleluia. Glória. Oh, glória. O filho veio com a mente, eu não mereço nada. Aí o pai, vestimenta nova, sandália e festa. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos do pai. A Bíblia diz que os pensamentos deles são maiores que e os caminhos deles vão além dos. Então os meus pensamentos não são os pensamentos do pai. Oh, glória. Então, eu não sou digno, não sou mesmo não. Não sou merecedor. Não presto. Mas ainda assim, Deus me prometeu novos céus e nova terra. Graças a Deus. Então, ó, já até passou a hora. Depois o pastor vai me pegar. Para fechar. Então nós temos a escolha aqui, ó. Qual multidão você vai andar? A multidão que está seguindo a viúva ou a multidão que está seguindo Jesus? Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, deu para entender a mensagem? Amém. Eu tenho essa preocupação. Às vezes quer pregar tão difícil, o evangelho é tão simples. Então o maior êxito é os irmãos entender. Irmãos, tira a sua cabeça das coisas terrenas, porque isso vai só te acrescentar enxaqueca. Aí o mal do século, depressão, angústia, desespero, ansiedade, frustração. Quando já foi cantado o que, é que vai acontecer já. Novos céus, nova terra, não tem pranto, não tem dor. Se nós estamos aqui, irmãos, é para se santificar, para buscar aquele que deu a vida por nós, lá na cruz do Calvário, nos comprou com preço de sangue para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Aleluia. Oh, glória. Então, irmãos, a sua sentença não é de morte, não. Não é de morte, não. E diferente do ímpio, olha que privilégio, que chora lá e pensa que é o final, a gente sabe que o morrer é o começo do quê? Da glória. Aleluia. Então para nós é gozo. Oh, glória. Então não anda na multidão da viúva, não. Porque é só dor que tem para você. Pranto, desespero. Anda atrás de Jesus. Porque quem anda atrás de Jesus, só tocar na orla assim, ó. O pastor tá aqui, vocês vão ver. Só na orla aqui. Já era curado. Só na orla. Imagina você que come e bebe o sangue. Então anda atrás de Jesus, porque Jesus tem coisa melhor para nós. Amém? Amém. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelos sacrifícios do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado por o Senhor nos alcançou, Pai Senhor. A palavra do Senhor diz que não foi eu quem escolhi o Senhor, mas foi o Senhor quem escolheu a nós e nos separou para ser povo santo e geração eleita. Pai, meu querido, nos ajuda a vencer as preocupações desta vida. Nos faz tirar os olhos das coisas terrenas e olhar para as coisas celestiais. Alcança-nos com a tua glória, com a tua misericórdia. Abraça-nos com o teu amor e com a tua benignidade. Faz, Pai, meu querido, que essa palavra seja como a semente que caiu em terra boa e fértil, que ela venha germinar e dar frutos, Pai, nessa noite. Que o Senhor
de viver. Que os caminhos nossos, Pai querido, venham ser caminhos de bem e não de mal. Que os pensamentos nossos venham ser caminhos de bem, pensamentos de bem e não de mal. Que nós possamos, Pai querido, nos enquadrar no que o Senhor disse em João: sal da terra e luz do mundo. Permita que as nossas palavras, Pai, instruídas pela palavra e pela graça do Senhor, possam temperar a vida de pessoas assim como o sal. Possa trazer luz àqueles que estão nas trevas. E que o nome do Senhor seja glorificado em nós. É no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, mestre.